mais culto da tarde. Ah, vamos cantar Adorem todos, todos juntos o nome do Senhor, porque engrandecido só Ele, é somente Ele. Vamos cantar de pé esse cântico? Todos, todos juntos o nome do Senhor, porque engrandecido só Ele é somente Ele, sua glória é sobre toda a terra, sobre o céu é também. Glória nas alturas, glória, glória nas alturas seja Ele. Cantai louvores a Deus, o Senhor. Cantai na imensidade. Louvem no sol e lua também. Anjos cantem louvor. Adorem todos, todos juntos o nome do Senhor, porque engrandecido só é Ele, é somente sua glória é sobre toda a terra, sobre o céu é também. Glória nas alturas, glória, glória nas alturas seja Ele. Fogo, vapor e neve também, cantem a Deus, o Senhor. Montes e vales, árvores também, glorifiquem ao Senhor. Adorem todos, todos juntos o nome do Senhor, porque Ele é somente Ele, sua glória sobre toda a terra e sobre o céu é também. Glória nas alturas, glória, glória nas alturas seja Ele. Reis e nobres louvem a Deus, sábios e doutos também. E o homem exclame com o coração, louvado seja Ele. Adorem todos, todos juntos o nome do Senhor, porque descido só é somente Ele, sua glória é sobre toda a terra, sobre o céu é também. Glória nas alturas, glória, glória nas alturas seja Ele. O outro, eis entronizado à destra do bom Deus, como o Rei eterno Cristo, lá nos céus. Eis entronizado à destra do bom Deus, como o Rei eterno Cristo, lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória de receber. Pela sua graça, pelo seu amor seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo céu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor seja
já dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, já dado a Cristo cordial louvor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos na tua casa para te louvar, te bendizer. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelo culto hoje pela manhã, também esse culto agora à tarde, Senhor. Oramos para que o Senhor possa usar o teu servo, o pastor Janda, que vai nos trazer a palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas, para que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da tua pessoa. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Entregamos esse culto nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Muito bem, então as notícias foram dadas, né? Os irmãos já estão mais cientes, mas só repetindo, terça não vai ter, né? Quarta-feira é o culto lá em Cuba e quinta-feira, aliás, o culto lá em Cuba é às 20h35, 20h40. Na quinta-feira tem ali o pastor Jander vai lá em Serpa, e aí vai levar os irmão Joaquim Bulli e irmã Mariana lá para Vales Mortos, junto com a irmã Rosinha. A irmã Rosinha também estava atacada com os pólenes, né? Então, assim, ore por ela. Vamos ver nessa quinta-feira, né? Como que ela vai estar. Que mais? Isso, quinta. Aqui à noite temos o culto de oração, às 20 horas, né? E o pastor Jander está fazendo o estudo no Sermão do Monte. Então, estamos ainda nas bem-aventuranças. Sábado não vai ter as crianças nem pela manhã nem pela tarde, porque o pastor Herbert vai chegar, se Deus quiser. Então, o pastor Jander vai sair daqui, né, para buscá-lo, e tem toda aquela coisa de esperar bagagem sair e tudo. Então, assim, para não estar na correria, foi melhor levantar. A gente diz suspender, né? Suspender para outro dia. Não sei quantos procuraram a irmã hoje para... Opa, muito bom. É que assim, Maomé não vai à montanha, né? Montanha vai a Maomé. Isso. Porque o pessoal vai deixando assim um pouco mais, né, para frente, mas seria bom já ter. Ainda pelo domingo de manhã, ainda dá para, tipo assim, um ou outro, né? Bom, essa semana já deveria estar tudo, né? Mas ali pelo domingo, talvez os últimos retoques pela manhã, porque à tarde, se Deus quiser, vamos ter o aniversário da igreja. O pastor Herbert já vai estar aqui, vai estar pregando às 16 horas. A gente começa, aí depois a gente sobe para ter assim um convívio, né? Se Deus quiser, vai estar aí o pastor Haroldo de Santo André, lá de Sines também, pastor Rogério. Então, vamos assim incentivar para que naquele próximo domingo, né, à tarde aqui esteja mais assistido, assim, né? Tá bem, irmãos? Então, essas são, assim, as notícias, né? Vamos cantar mais um cântico. Temos aí um tempo. Vamos cantar, irmãos, quando lá do céu, descendo com os seus, Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar.
Quando lá do céu descendo com o seu, voltai o clarim de Deus a todos proclamar. A chegada desse dia, da vitória do meu rei, eu por sua imensa lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e das sepulturas hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas falsoso veio o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, Salá, Jesus, eu lá estarei. Muito bonito o cântico, né? Antigo, né? Muito antigo. Tá bem, antes de entregar a palavra para o pastor Jander, que vai nos trazer a mensagem, vamos ainda cantar, irmãos, esse último. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira, mas Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Libertadoras são as tuas leis, eternamente sãs e bem fiéis, de toda a escravidão
vem me livrar. E na verdade, ó Deus, meus pés guia, assim pra te servir, livre seré. Fazer o que te apraz, desejaré. Todo serás então pra mim, Senhor, e deleitar-me no teu amor. Muito bem, pastor Janda vai nos trazer a mensagem. Muito bem, boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Vamos fazer a leitura apenas dos versículos 14 e 15. Gênesis 3, versículos 14 e 15. Então, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Desculpe. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos o privilégio que é estar na tua casa. Agora também nos ajuda a ouvirmos a tua palavra, a tua voz, através agora da exposição das Sagradas Escrituras. Seja conosco, nos livra mesmo de estarmos com os nossos corações duros, nossos ouvidos fechados para ouvir a tua voz, e também nos ajuda a interpretarmos corretamente aquilo que tu falas. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, até aqui nós estudamos a respeito da tentação de Eva, a sua desobediência e também a desobediência de Adão. Vimos todo o processo ali da serpente conversando com ela com a serpente também, ela tomando ali do fruto, comendo e dando para Adão. E aí, depois que houve essa rebelião contra o Senhor, vimos a característica do início do pecado entrando aqui no mundo. Não é o início do pecado, mas ele entrando aqui no mundo e atingindo toda a criação. Agora, aquele ser perfeito que Deus tinha criado, o homem, a mulher, aquela harmonia que existia ali no jardim, agora foi tudo por água abaixo, nesse sentido. Pecaram contra o Senhor, desobedeceram, e agora nós vemos um ser que carrega culpa, tem vergonha e que também não admite os seus erros, a ponto até de culpar a sua mulher, aquela que é osso dos seus ossos, carne da sua carne, e ter mais astúcia ainda, assim, né? A petulância de culpar a Deus, a mulher que tu fizeste, tu me deste. Essa aqui me fez comer do fruto. E aí vemos algo que o Senhor havia criado de forma perfeita, harmônica, para estarem ali unidos numa só carne, começa a ruir. E aí temos os conflitos até hoje, né, irmãos? A questão de cônjuge. Tinha um professor no seminário que ele falava: olha, eu já carrego a mim mesmo, que eu já sou uma mala. Agora, casando, aí vai carregar 2 malas agora, né? Porque um vai ter que aturar o outro, se quiser que vai dar certo. Senão,
Aí nós temos as separações, né? A famosa frase é que acabou o amor. Acabou o amor, aí é melhor a gente, cada um seguir o seu rumo, mas não foi desse jeito que Deus criou o casamento. E aí, quando Deus cita o erro do Adão, por acaso, né? Como é que tu sabes que tu estás nu? Por acaso tu comeu do fruto que eu disse para não comer? Ao invés de nós vermos um homem arrependido, que confessa a sua culpa logo de primeira, que confessa, olha, Senhor, realmente eu desobedeci, eu pequei, me perdoe, tem misericórdia de mim, e pede mesmo ali a misericórdia do Criador, nós vemos, na verdade, uma criatura que procura se esconder a vergonha que ele sente, e procura tirar o foco do seu pecado, e quando esse pecado é lançado na sua frente, ele desvia de si, não quer receber esse pecado que é dele. A desobediência foi dele que desobedeceu, mas não, é mulher, a culpa é de Deus. Né? E até hoje nós vemos o homem tendo essa mesma prática. Né? Quer encobrir os seus erros, não gosta que as pessoas vejam quem é de verdade. O pastor Jander, né, tem essas falhas aqui, não, quero cobrir, está tudo bem. E quando o erro está lá, a primeira atitude do homem, é difícil nós vermos isso, né, mas é sempre desviar. Quando não dá para esconder, não, mas a culpa não é minha, é do fulano, é do outro. Ah, aconteceu isso, por isso que aconteceu o que eu fiz. Isso começou lá do Adão, não é uma novidade do homem moderno, não é uma prática moderna. É desde lá do jardim do Éden. Mas, apesar de tudo isso, nós vimos que o Senhor vai lá, é misericordioso e vai ter com o homem. Deus sabia já que ele tinha desobedecido. E mesmo assim vai lá, chama por Adão, onde estás? E procura ali ter uma conversa. É interessante que, mesmo quando o povo de Israel estava em pecado, Deus mandava os seus profetas, sempre para dizer, olha, se arrependam, mudem de atitude. Isaías, capítulo 1, versículo 16, diz assim, o povo estava, né, ali, apesar de continuarem sacrificando no templo, levando as suas ofertas ao Senhor, mas viviam suas vidas alheias ao Senhor, né? Continuavam nas práticas da injustiça, da imoralidade, mas acreditavam e confiavam no templo. Templo do Senhor, então nada vai acontecer de ruim com a gente. Mas, mesmo nessa rebeldia, nessa dureza de coração, Isaías 1,16 vai nos mostrar o Senhor Deus querendo conversar com o homem. Diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Deus aconselhando. Cessai de fazer o mal. Arrependei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Então Deus está dizendo, rapaz, muda de atitude. Para de fazer aquilo que não me agrada, que eu disse para não fazer. Cumpre a lei que eu deixei para vocês. Aí vem o verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoar, irmãos, é aqui, vem, bora conversar, senta aqui, bora resolver a tua situação. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja, o próprio Deus, o Senhor, dizendo, aconselhando o seu povo, volta, para com essas práticas, vem, vamos conversar, vamos arrazoar sobre isso. Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. Desperta-me a memória, entraremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Né? Isso aqui não está dizendo que Deus é tipo assim, o povo pecou, aí, não, vamos conversar para eu entender o teu lado. Não,
mas é Deus chamando para o arrependimento, para a mudança de atitude. Não é que Deus gosta de negociar com o homem pecador. Deus não negocia com o pecado, com a sua lei. O que ele diz é lei. O que ele mandou é lei, tem que ser cumprido. Mas ele chama o homem para sentar, vem, te arrepende. Não existe pecado grande demais que eu não vá perdoar. Vai ter consequência, mas te arrepende. E é isso que nós vemos, irmãos. E agora chega, nesses próximos versículos, nós vemos as sentenças do pecado. Aquilo agora que Deus agora vai deixar de ouvir, né, as razões, as justificativas do homem e da mulher, e agora já vai dar o seu veredito final a respeito dessa desobediência. Então vamos lá, versículo 14. Desculpe. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós hoje vamos ficar nesses 2 versículos. Tem coisas interessantes que a gente pode aprender com isso. É interessante, irmãos, que nós não vemos Deus, o Criador, se dirigir à serpente para saber a justificativa dela. Ele chega com Adão, e aí, Adão, por acaso, como é que tu sabe que tu estás nu? Comeste do fruto que eu ordenei que não comesses? Aí o Adão vai dar a justificativa dele. E aí ele chega com a Eva e diz: Eva, por que fizeste isso? E a Eva vai dar a justificativa: a serpente me enganou e eu comi do fruto. E agora no versículo 14, Deus é direto e enfático com a serpente. Ele não vai arguir a serpente, não vai perguntar: e aí, serpente, por que tu fizeste isso? Por que tu enganaste a Eva? Deus não se refere, ele não fala, não vai conversar com esse animal, a serpente, que é sem entendimento. É um animal, mas porque Deus sabe que por trás dessa serpente havia, sim, o inimigo, um poder maligno, agindo por detrás dela. Da mesma forma, irmãos, nós não vemos Deus tratar com Satanás. Aqui nas Escrituras nós não vemos Deus dando uma segunda chance, Deus chamando, por exemplo, Satanás para conversar, como nós acabamos de ler nos profetas, porque Satanás já está julgado. Ele é um ser que não tem salvação. Para ele, o destino dele é certo. Não tem o que conversar. Deus já tratou com ele na eternidade, quando aconteceu lá o caso dele. Depois foi expulso ali do céu. Já tratou. O seu fim já está o aguardando, né? No futuro, ali, o lago de fogo, criado para o diabo e seus anjos. Ele já está aguardando esse julgamento, a sua hora de cumprir a sua sentença. João 16, versículo 8, Jesus vai dizer, né? Antes ele vai dizer que o Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí no versículo 18, João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo? Do juízo, porque o príncipe do mundo, deste mundo, já está julgado. A sentença dele já é certa, ele já está julgado. Não tem o que Deus conversar, vai pedir explicação de Satanás por quê. Claro, a cobra, a serpente está ali, mas Deus não tem nada do que tratar. Pelo contrário, ele já vai dar a sua sentença. Mas é interessante que, mesmo servindo, entre aspas, apenas como um instrumento de Satanás, ali a serpente, essa serpente foi amaldiçoada por Deus. A maldição vai recair
entenda, sobre toda a criação de Deus, sobre toda a criação, todos os animais sofreram, não por causa da serpente, não porque a serpente ali foi um instrumento para trazer mesmo a desobediência do homem, mas por causa do príncipe da criação, aquele ser que Deus tinha colocado ali como supervisor, ali para proteger e cuidar de toda a criação, o Adão. Na Bíblia, por exemplo, a corrigida, esse versículo 14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Todos os animais caíram nessa maldição do pecado, mas a serpente, mais do que todos. Ela foi humilhada, e até nós vamos ver que nós não sabemos se a serpente tinha pernas, se ela voava, como é que ela se movia, mas não era rastejando como rasteja hoje. E a segunda sentença de Deus foi que, ao mesmo tempo que ela seria maldita, mais do que todos os outros animais, mais do que todas as outras criações que Deus fez, agora ela ia ser humilhada, teria que rastejar, comer para sempre do pó da terra. É interessante que essa é uma figura de humilhação mesmo. Você está na Bíblia, você vê o ventre no chão, se arrastando, comer pó da terra, é mesmo uma humilhação. E você pode ver, eu não sou biólogo, não sei, mas você observa nenhum outro animal, você vê que rasteja. Pode ter o jacaré, por exemplo, tem a pata curta, mas mesmo assim anda, se locomove. A cobra, a serpente, ela rasteja mesmo no chão e para sempre ela teria que sofrer esta condenação. Aí no versículo 15 nós chegamos e vemos uma segunda maldição. Então, maldita és mais do que todos os outros animais, tanto o doméstico como os do campo. Tu vais te rastejar, vai comer do pó da terra. E vem no versículo 15 mais uma coisa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus agora também promete inimizade entre esse animal e a descendência ali da raça humana. Muitos acreditam que nós vamos chegar lá, mas ele está tratando aqui, Moisés, quando escreve, está se referindo ao animal, né? Ao animal serpente. Também, nós temos hoje, quem é que gosta de cobra, de serpente? Hoje em dia tem alguns que gostam de criar e enrola no pescoço e tal, mas isso não é a prática comum. Você cria cachorro, gato, papagaio, mas cobra dá nojo. Nosso primeiro impulso é você querer matar, cortar a cabeça, pisar em cima. Ninguém, de sã consciência, está vendo um animal no campo, vê uma cobra, você vai chegar perto. Existe essa inimizade. Foi profetizado por Deus, foi um mandato de Deus. Essa inimizade entre a serpente e a raça humana. É o nosso instinto matar esse animal e, ao mesmo tempo, ele nos atacar, né? Mas também nós vemos isto de forma espiritual, de uma certa forma. Não é apenas o animal a quem Deus se refere, mas também a Satanás, o inimigo de Deus. Não é à toa que esse texto, o versículo 15, é chamado de proto-evangelho. É a primeira menção do evangelho, da vinda do Salvador, do Messias. Porque ele vai completar: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interpretamos também, irmãos, que Deus agora está se referindo não para a serpente mais, mas agora também para Satanás, o diabo.
interpretamos que até a eternidade não, mas até a vinda de Cristo, até a consumação dos séculos, até o juízo, o julgamento de Deus, haveria uma inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência dos filhos de Deus. Como assim, né? O que é isso? Nós sabemos que Satanás, os anjos, Satanás é um anjo, né? Então temos que tirar da cabeça aquela figura do diabo vermelho, com tridente, chifre, rabo, né? Ele é um anjo, assim como os outros criados por Deus. Assim também tem os demônios a seu serviço, que fazem parte do seu império. E a Bíblia fala, Jesus fala que no céu não tem sexo, né? Os anjos não têm sexo, não tem como Satanás procriar. Não é isso que ele está falando, mas nós vemos que essa inimizade seria entre essas duas descendências, os filhos do diabo, os filhos de Deus também. A gente pode ver, por exemplo, desde os filhos de Adão e Eva, nós vemos uma inimizade, uma falta de comunhão entre a descendência que o Senhor Deus preservou desde Adão e Eva e a descendência, por exemplo, do homem caído, na figura de Caim. Gênesis 4, 3 e 5, a gente vê aqui a primeira diferença das duas descendências, digamos assim. Os filhos de Deus, os filhos do diabo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Desde aí nós vemos um contraste. Aquele que trouxe uma oferta e o Senhor se agradou dele, né? Pela fé trouxe ali a oferta, mas o outro tentou se chegar ao Senhor, Deus não se agradou, e daí criou-se de novo uma nova rebelião. Foi expulso ali da frente do Senhor, teve que seguir o seu rumo. Nós vamos chegar, se Deus permitir, mas aí tem a descendência do Caim. Né? Versículo 25, do mesmo capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E aí no capítulo 5, irmãos, nós temos a descendência de Adão e Caim não está nela. Você vai ver, Caim está em outro e vai lá desde Sete, de Sete, e vai até Noé. Né? E Deus conservando ali essa descendência depois de Noé, o seu filho Sem, até Jesus Cristo. Né? Você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes, Judá, até chegar a Jesus Cristo. O rei Davi, Deus conserva ali a linhagem até Jesus Cristo. E aí fica mais evidente essas duas descendências, os filhos do diabo, os filhos das trevas e os filhos da luz, quando chega a Gênesis capítulo 6, quando Deus vai dar cabo da humanidade, da criação, que já basta. No homem só tem maldade. Então, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aqui é inevitável, uns dizem que não, os anjos caídos tiveram relações sexuais com as mulheres e aí daí nasceu os híbridos e tal, os gigantes. Mas, como eu falei, a Bíblia é bem clara, anjo não tem sexo, como é que vai ter relações sexuais?
Aqui o que Moisés está escrevendo é justamente que essa linhagem que o Senhor estava preservando começou a se relacionar com essa linhagem caída de Caim, e aí a humanidade ficou corrompida a ponto de Deus olhar para a terra e ver apenas um homem justo e ter que salvar apenas esse homem, a sua família e os animais. E isso vai, irmãos, até os nossos dias de hoje. Você vai ver depois Deus falando com o seu povo, querendo a separação do seu povo com os outros povos. Não. Santo sereis. Você vai ver ali o livro de Levítico, Deus repete várias vezes, porque eu sou santo, vocês também vão ser santos. Eu vos livrei do Egito, agora vocês são meus. Eu quero um povo exclusivo, um povo santo, que não tem as mesmas práticas. Quero que vocês sigam a minha lei. Os outros povos aí, é por isso que os cananeus foram mortos. Eu estou levando a espada. Vocês eu quero diferente. Vos santifiquem, tragam ofertas. Enfim. E até os dias de hoje, com a igreja também não é diferente. Malaquias termina, olha, então vereis a diferença entre o iníquo, né, o justo, o santo. E hoje em dia, com a igreja, a mesma coisa. Pedro vai dizer, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus quer. E Deus profetizou, deu essa sentença naquele dia. Porém, inimizade entre tu, serpente, e essa descendência da mulher. Deus quer a santidade do seu povo, não quer mistura entre o santo e o profano. O que vemos hoje é essa mescla. A igreja querendo ser parecida com o mundo para poder agradar e atrair mais gente, e daí hoje você não vê mais. É crente mesmo, olha o jeito que anda, a roupa que se veste, o palavreado, enfim, vai por aí, aquilo que pratica, você vai ver, é um péssimo testemunho, não sabe mais quem é crente, quem é filho de Deus e quem não é. Não é o que Deus queria, o que Ele quer é justamente isso, inimizade. E para completar, a maldição para a sentença mesmo de Satanás, o Criador mesmo, Deus, o Senhor Deus, promete essa derrocada final do inimigo, apontando para um descendente da mulher que viria e acabaria com a sua autoridade. No final aqui do versículo 15, ele vai dizer, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, ou seja, este é o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí nós temos, irmãos, com a vinda de Cristo Jesus, essa profecia, esse evangelho anunciado pelo próprio Deus, lá no jardim, essa promessa se cumprindo. João 12, 31. João, capítulo 12. Desculpa. João 12, 31. Diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo. É Jesus falando. E agora o seu príncipe será expulso. O processo está começando. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quem foi esse que veio para destruir a morte, destruir, tirar o poder de Satanás, expulsar o príncipe desse mundo? Cristo Jesus. Mateus 12, 29. Mateus 12, 29.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Cristo dizendo, olha, eu vim a esse mundo. Realmente, na tentação nós vemos Satanás ali tentando o Senhor, olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Jesus não chegou e disse, olha, Satanás, não, peraí, tu está errado. Jesus não falou nada disso. É dele, mas agora esse príncipe foi amarrado. E Cristo Jesus veio para nos libertar desse império das trevas. Né? Veio saquear a casa desse valente. 1 João 3:8. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o quê? Para destruir as obras do diabo. Cristo veio cumprir aquela profecia de Deus. Ele veio para destruir essas obras do diabo. Atos 26:18. Atos 26:18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mais um, Colossenses 2:14. Esse é um texto conhecido, Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, os seres humanos, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo acabou com o poderio de Satanás. Ele agora reina supremo, pisou na cabeça ali da serpente. Agora é a profecia, a promessa de Deus foi cumprida. Então, nesses 2 versículos de Gênesis, capítulo 3, os versículos 14 e 15, nós temos 2 tipos de julgamento, pelo menos. O julgamento físico. A serpente ela é condenada, ela é amaldiçoada, mais do que todos os outros animais. Ela é condenada a rastejar e comer o pó, um símbolo de humilhação, e também ter inimizade entre as 2 raças, a serpente e os seres humanos. Mas temos também o julgamento espiritual, que daí surge o proto-evangelho, essa primeira promessa do evangelho, que Deus anuncia a derrocada de Satanás, ali o fim do seu poderio. Realmente, a criação agora caiu em desgraça, em maldição. Satanás é o príncipe deste mundo, mas os seus dias estavam contados. Gálatas 4:5 vai dizer, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Veja, o descendente da mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso tudo para acabar com esse poderio e nos resgatar para o Senhor. Na morte de Cristo, irmãos, realmente nós vemos o diabo entrando, por exemplo, em Judas, para que esse seu discípulo traísse o seu mestre, querendo assim frustrar algum tipo de plano divino através da morte de Jesus. Veja Lucas 22, versículo 1. Lucas 22, 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro.
Satanás, o diabo entrou em Judas para que, né, vamos matar. É interessante que temos outra passagem que também diabo agiu por meio de Pedro. Por exemplo, Mateus 16, 21. Já foi de uma outra forma. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. O inimigo sempre querendo ir contra as obras do Senhor, querendo jogar terra, acabar com os planos. Ele vai ser sempre contrário, ele foi sempre contrário e vai continuar sendo contrário às obras de Deus. Mesmo assim, pelos versículos que nós lemos, a morte de Cristo, a mordida nesse calcanhar, Cristo padeceu, foi açoitado, foi humilhado, veio a este mundo mesmo e padeceu, né? A ressurreição foi o pisão na cabeça da serpente, onde a promessa da vinda do Messias foi cumprida. É interessante que, apesar de tudo isso, irmãos, nós vemos, de novo, né? É interessante essa frase, o já e ainda não. Por exemplo, nós já vivemos no reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Mas ainda viveremos de forma plena quando Ele vier. Nós estaremos para sempre com Ele. Mas, agora, nesse mundo ainda de pecado, nós já fazemos parte, já estamos assentados em lugares celestiais. Outro ponto, por exemplo, nós somos santos em Jesus Cristo. Paulo vai se referir aos santos que vivem, né? Aos santos, vós sede santos, porque eu sou santo, Pedro. Mas ainda não somos plenamente santos. Ainda cometemos, infelizmente, pecados. Chegará um ponto onde o nosso corpo será revestido de glória, será transformado e seremos realmente santos, viveremos para sempre com o Senhor. E é interessante que isso aqui também, nós vemos que Cristo pisou na cabeça de Satanás, tirou o domínio realmente ali de Satanás. Já, mas também não completamente, nesse sentido de que Satanás ainda está agindo. Satanás, nós vemos as suas obras. Você sai, é possível ver. Para onde você olha, o pecado ainda no mundo, os homens rebeldes ao Senhor, não querendo saber de Deus. Ainda existe a descendência, os filhos do diabo. Ainda existe, né? Nós temos aqui, por exemplo, queria mostrar esses dois aspectos. Cristo já esmagou a cabeça da serpente. A profecia foi cumprida. Apocalipse 12, 8 a 10. Apocalipse 12, de 8 a 10, diz assim: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Foi derrotado já. Quando Cristo padeceu, voltou aos céus, o diabo foi expulso. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o reinado dele acabou, mas ele ainda age. Cristo também, de certa forma, ainda esmagará a cabeça da antiga serpente de modo cabal no julgamento final.
Romanos 16, 20. Romanos 16, 20, Paulo vai dizer no final da sua carta: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. Quem? A Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Interessante, né? Jesus já reina, Jesus tirou o poderio, acabou com as obras das trevas, já nos salva. A salvação agora é aberta a todos os povos, alcança. O evangelho veio para ganhar mesmo almas. Mas ainda vai haver no futuro, quando Cristo vai realmente, de fato, né, acabar e jogar o diabo, os seus anjos, falso profeta, a besta, enfim, todos ali no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. Essa é a consumação total, plena, 100% dessa profecia. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E aí, irmãos, o diabo, mais uma vez, não tem o que tratar com Deus, Deus não tem nada que tratar com ele. Sua sentença já está dita. Basta acontecer. E aí, irmãos, o que é que nós podemos tirar, né, de tudo isso que nós vimos hoje? Mais uma vez eu trago aqui a memória dos irmãos, algo que vem desde a outra pregação. É que nós devemos nos render à graça de Deus, que vem até nós, mesmo quando o homem está em pecado. O convite de Deus é para que o homem se arrependa dos seus pecados. De novo, não é uma negociação. Fulano está em pecado, vem cá que eu entendo, né? Aí passa a mão na cabeça. Não, eu te entendo, você é fraquinho, tá? Não. Tem consequência. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também se fará. Mas é o convite de Deus. Vem e se arrependa de forma misericordiosa, com laços de amor. Deus convida o homem para que ele se arrependa, inclusive nós. Lemos o texto de Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí fica um ensinamento. Ao invés de nós fugirmos do Senhor, nós somos filhos dele. E há esse convite para confessar o pecado. Arrependamo-nos, possamos confessar e confiar que ele é poderoso e perdoador através de Jesus Cristo. Segunda coisa, devemos levar realmente a sério quem é o nosso inimigo espiritual: Satanás. E não podemos subestimar. Deus julga Satanás, o diabo, ali representado por aquela serpente, não fazendo ali um diálogo com a serpente, mas já condenando. Aquilo que a Eva não fez, que era não dar ouvidos, não querer conversar, não querer bater papo ali, flertar com o perigo, foi o que Deus fez ali, não falou nada, né? Já deu a sentença. Ali Satanás não é uma figura simbólica, não é um mito, não é uma força, não, é um ser, é um inimigo real. Ele é ativo ainda, é astuto, anda como leão de redor, procurando uma brecha para alcançar, né, e nos pegar. Será se nós estamos sendo sóbrios, como 1 Pedro 5:8 vai dizer? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não devemos brincar
com o pecado. Não devemos brincar com Satanás. É real o perigo. Devemos identificar essas sutilezas que o inimigo tenta seduzir. O que é que, aquilo que atrai o meu coração? Talvez a minha tentação não seja a sua. Né? É diferente. E ele sabe os pontos fracos. Não é que ele sabe de todas as coisas, mas existem as potestades que estão nos vendo e sabem aquilo que é a nossa fraqueza. Né? Mas com o Espírito Santo, irmãos, nós conseguimos essa vitória. Porque o ponto 3, a terceira aplicação, podemos dizer assim, nós podemos viver com a esperança, pois Cristo já venceu o maligno e nos garante a vitória todos os dias da nossa vida e também lá no futuro. A promessa do descendente da mulher é cumprida totalmente em Cristo Jesus, pois ele destruiu as obras do diabo. A cruz foi a ferida ali no calcanhar, mas ali a morte, a ressurreição de Cristo Jesus foi o golpe fatal na cabeça da serpente. Nós lemos já os textos de 1 João 3,8, que ele veio para destruir as obras do diabo, mas Romanos 16:20 também nós lemos, diz que, olha, em breve vai esmagar completamente. Por quê? Ele já tem o seu futuro garantido lá, reservado no lago de fogo. Mesmo em meio às lutas espirituais, irmãos. Lembramos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra as pessoas, mas sim contra as potestades. Nós não podemos andar com medo, mas com ousadia e fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, abra lá rapidamente, 1 Coríntios 15. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabemos que o inimigo é astuto, sabemos que ele é poderoso, sabemos que ele é sagaz, ele quer nos devorar, mas graças a Deus que ele nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. A morte vai ser destruída, Satanás vai ser destruído. Então, devo viver uma vida com ousadia e fé. Não porque eu posso, não porque eu sou forte, não porque eu sou capaz de lutar contra o inimigo, mas porque Cristo venceu ele por nós. Nós não temos essa capacidade, mas Cristo fez isso por nós e em nós agora habita o seu Espírito. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, uma vez que já temos a vitória por intermédio de Cristo Jesus, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha que ânimo que a Bíblia nos dá, né? Satanás já foi vencido, temos a vitória, mesmo ele no mundo agindo, mas já temos a vitória em Cristo Jesus, nada pode nos abalar, nos separar do amor de Deus, já temos tudo isto, agora a vida do crente deve ser como? Não estagnada, não parada. Vir para a igreja, está tudo bem, passa a semana. Não, o que você está fazendo? Paulo vai nos dizer, sede firmes, inabaláveis, mas também abundantes na obra do Senhor. Fica o ânimo. Eu estou firme? Poxa, que bom, meu irmão, né? Graças a Deus. Está inabalável? Graças a Deus também. Mas tem sido abundante?
Você está dando prova dessa firmeza, dessa fé inabalável? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E aí, irmãos, fica para nós essa palavra. 2 versículos, mas que tem muitos ensinamentos que nós podemos tirar. O próximo, se Deus permitir, vamos ver ali a sentença da mulher e a sentença do homem, tá bem? Deus nos ajude, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a realmente estarmos de olhos abertos, sabendo que temos realmente um inimigo poderoso, sagaz, astuto, que faz de tudo para nos tragar, Senhor, envergonhar o Teu nome, te entristecer. Mas também sabemos que, por meio do Senhor Jesus Cristo, temos a vitória. Não nos deixa cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a termos essa esperança firme de que um dia, realmente, todas essas aflições, essas tentações, essa presença do pecado vai ser acabado e estaremos para sempre com o Senhor. Anelamos, Senhor, por isso e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, derrame a Tua graça em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.